Olá! Começa agora o Sessão TST e no programa de hoje você acompanha os detalhes do julgamento da Seção 2 de dissídios individuais do TST. Boa tarde a todos, bom dia a todos, podemos nos sentar. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos de hoje, eu declaro aberta a 28ª sessão ordinária da SDI 2 do TST, cumprimento os senhores ministros e ministras que a compõem, o Dr. Zé Alves Pereira Filho, subprocurador-geral do Trabalho, representando o Ministério Público, senhores advogados aqui presentes, senhores servidores, doutora Adriana, a nossa secretária aqui da sessão. Então, vamos às preferências dos senhores advogados. Peço que seja apregoada a primeira. Relator excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 1016, dígito 77 de 2010, em que são partes Petrobras, Distribuidora S.A. e Pedro de Sá Ribeiro e outros. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Barros Levenhag. Senhor presidente, eu costumo sempre abrir uma introdução para alertar que estamos na regência do CPC de 73, exatamente para que não haja confusão na aplicação do 2015, porque nas leis processuais sabe-se muito bem que a regra de hermenêutica orienta no sentido da aplicação imediata, mas sem efeito retroativo, segundo o adágio tempus regis actu. Essa introdução eu faço sempre questão de fazer nos votos para elucidar os colegas sobre o prisma da norma que estamos julgando. Eu vou fazer uma leitura rápida do voto e, se houver sustentação, eu aproveito para me estender um pouco mais. Embora a decisão recorrida tenha sido reconhecida a ofensa à coisa julgada do artigo 485, inciso 4 do CPC de 73, em relação ao título exequente, porque nele não houver a limitação das diferenças da URP do período que vai até a aposentadoria, a ação rescisória não se viabiliza por esse fundamento. Com efeito, a relação da referida causa de rescindibilidade, cumpre transcrever o magistrado de Ponte de Miranda em tratado da ação rescisória. A coisa julgada do artigo 420, a coisa material, isto é, a ofensa à sentença anterior, transitada julgada, por ter decidido que já fora objeto de sentença anterior ou de sentenças anteriores. Secundando o mestre, ensina Sérgio Rizzo, o inciso 4º do artigo 400 diz respeito à coisa julgada material, a autoridade da coisa julgada, de que tenha se revestido uma decisão judicial, cria para o juiz um vínculo consistente na impossibilidade de proferir novo julgamento sobre matéria já decidida. Essa impossibilidade, às vezes, só prevalece mesmo no processo em que proferiu a decisão e, noutros casos, em qualquer processo, coisa julgada material. A decisão proferida no segundo processo somente poderá ser rescindida com fundamento no artigo 4º, ou seja, relações processuais distintas. Dentro da mesma relação processual, não é pertinente o inciso 4º. Significa dizer que a coisa julgada no inciso 4º, do artigo 485, refere-se à coisa julgada material, alçada à condição de pressuposto negativo de válida constituição de outro processo, o que demonstra a não razoabilidade da sua invocação, com o intuito de desconstituir acordo proferido na fase de execução sob a alegação de desrespeito à coisa julgada operada na fase de conhecimento. Nesse sentido, aliás, é o J 157, ação rescisória,
decisões proferidas em fase distinta de uma mesma ação, coisa julgada, não configuração. Vale ressaltar que a alegação de violação dos artigos 5º, 35 da Constituição 466 e 474 do CPC de 73, feita em Israel, foi apenas para fundamentar a tese de ofensa à coisa julgada operada na ação rescisória anterior, não podendo servir de motivo para a rescisão por ofensa à coisa julgada operada na sentença sequente ante a proibição de julgamento extrapetita. Afastado o fundamento adotado pelo regional para julgar procedente a ação rescisória, essa Corte está habilitada a proceder ao exame dos demais temas suscitados na inicial diante da ampla devolutividade do recurso ordinário, a teor do artigo 515, parágrafos 1º e 2º do referido Código e das circunstâncias dos recorridos terem renovado em suas contrarrazões. Nesse passo, observa-se que o erro de fato do inciso 9º fora alegado na inicial argumento de que teria havido equívoco de percepção do colegiado pelo relator da decisão rescindenda ao adotar a premissa de que os autores reclamaram e depois aposentaram-se, quando, na verdade, já estavam aposentados na data do ajuizamento da reclamação trabalhista. Contudo, não é demais lembrar-se imprescindível para a configuração do erro de fato a constatação de ter sido ele a causa determinante da decisão, que admitir um fato que inexistiu ou considerar inexistente um fato que se verificou e que sobre ele não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial. Nessa diretriz é a orientação jurisprudencial 133 dessa subseção, segundo a qual a caracterização do erro de fato como causa de rescindibilidade de decisão judicial transitada em julgado supõe a afirmação categórica e indiscutida de um fato na decisão rescindenda que não corresponde à realidade dos fatos. Na sequência, eu transcrevo o acordo rescindendo. Percebe-se dessa motivação que em nenhum momento foi afirmado pelo regional que os reclamantes teriam se aposentado após o ajuizamento da reclamação trabalhista, e sim que a execução da diferença salarial a ser suportada pela Petrobras Distribuidora deveria limitar-se ao período de vigência dos contratos de trabalho, razão pela qual não há margem à rescisão do julgado à luz do inciso 9º do artigo 485 do CPC de 73. Quanto ao inciso 5º do mesmo dispositivo, cumpre registrar que a alegada ofensa ao artigo 728 e 460 do CPC igualmente não viabiliza a pretensão rescindente. Isso porque, ao contrário do alegado, não houve na decisão rescindenda a inclusão da Petrobras no polo passivo da execução e tampouco a exclusão da Petrobras, da Petros. A inclusão da Petros e a exclusão da Petrobras, uma vez que o regional apenas restringiu-se a, aspas, limitar o pagamento das diferenças de URP ao período que vai até a aposentadoria dos autores. Já em relação aos artigos 5º, inciso 35 da Constituição 466 a 474 CPC de 73, sua violação foi invocada no mesmo tópico em que suscitada a ofensa conjugada do inciso 4º do artigo 485 daquele Código, supostamente perpetrado na decisão rescindenda ao desrespeitar o comando contido no acordo proferido em ação rescisória anteriormente ajuizada. Com efeito, alegaram os autores que a parcela expungida da execução pela decisão objeto desta ação rescisória, proferida em agravo de petição, não poderia ter sido, uma vez que no acordo 83 e 88, também proferido em agravo de petição, a mesma parcela já havia sido retirada aos seguintes fundamentos, e aqui eu transcrevo. Diante dessa decisão, os autores dessa ação, ora recorridos, ajuizaram a ação rescisória 801/97, que foi julgada procedente pelo TRT da 5ª Região nos seguintes termos. Poucos da transcrição do interposto recurso ordinário pela Petrobras contra essa decisão, houve por bem a SDI 2 negar-lhe provimento, conforme se constata da ementa do acordo. Ação rescisória, violação da coisa julgada. Em sendo deferido todos os títulos postulados na reclamatória, inviável a exclusão dos reflexos
porque também requeridos na inicial e não excepcionados pela decisão exequente. Correta a decisão regional que admitiu o corte por ofensa conjugada, recurso a que se nega provimentos. Sobressai, portanto, a convicção de que a decisão, ora objeto da pretensão rescindente, Acordo 6.103, efetivamente violou a coisa julgada operado na ação rescisória anterior, ao novamente expungir da execução diferenças incidentes sobre os benefícios previdenciários, cuja reinserção for expressamente determinada em juízo rescisório pretérito. Em razão dessa expressa determinação constante do acordo proferido na anterior rescisória transitada em julgado, não poderia a Corte de Origem proceder novamente à interpretação do título judicial em agravo de petição, a fim de limitar a diferença salarial a ser pago pela Petrobras ao período de vigência dos contratos de trabalho, atentando contra o que fora decidido soberanamente no âmbito daquela ação. Não infirma essa conclusão a alegação da Petrobras de que, havendo duas coisas julgadas, a da ação rescisória anterior e a do acordo, ora objeto da pretensão rescindente, deveria prevalecer a segunda em respeito ao princípio da segurança jurídica e a melhor aplicação do direito. Isso porque a controvérsia examinada na primeira ação rescisória constitui matéria soberanamente julgada, em condições de afastar qualquer novo juízo sobre ela, sob pena de incontrastável e flagrante violação do artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Comprovado que a interpretação do título executivo, feito quando o julgamento do primeiro agravo de petição for objeto de ação rescisória julgada procedente, em decisão transitada em julgado, caberia à Petrobras, em tese, ajuizar outra ação rescisória com o objetivo de desconstituí-la. Optou, contudo, por não fazê-lo, tendo procurado, por via transversa, mediante a interposição de novo agravo de petição, eximir-se do pagamento das diferenças cuja reinserção havia sido expressamente determinada na primeira ação rescisória, operando-se o fenômeno da coisa soberanamente julgada, motivo pelo qual a decisão do agravo de petição, que impôs novamente limitação às parcelas a serem executadas, indubitavelmente ofendeu o mencionado dispositivo, circunstância que enseja a manutenção do acordo recorrido. Registro de resto que, julgada procedente a pretensão rescindente, a conclusão adotada no referido acordo não poderia ser outra que não a de, em juízo rescisório, negar provimento ao agravo de petição da Petrobras, mostrando-se impertinente a alegação de contrariedade à súmula 322 desta Corte, uma vez que a limitação das diferenças da URP de 87 à data base da categoria não fora suscitado em nenhum momento naquele recurso, tratando-se de alegação absolutamente inovatória. Nesse sentido, nego o provimento ao recurso ordinário para manter o acordo recorrido por fundamento diverso. Recurso adesivo dos autores. Considerando que a insurgência dos recorrentes refere-se à conclusão do regional de que, indevido o pagamento de honorário advocatício porque não atendidos os requisitos da Lei 5.584, cumpre trazer à baila a nova redação da súmula 219 desta Corte. Honorários advocatícios, cabimento. Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte concomitante parari e parará. É cabível, são devidos honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual e nas lides que não derive de relação processual. Na ação rescisória e nas lides que não derive de relação de emprego, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência submete-se à disciplina do Código de Processo Civil, artigo 85, 86, 87 e 90. Verifica-se do referido precedente sumular que a condenação ao pagamento de honorário advocatício na ação rescisória prescinde dos preenchimentos requisitos da Lei 5.584, na esteira dos precedentes da lavra do ministro Roberto Bresciani, Maria Helena Malme,
ministro Douglas Alencar Rodrigues. Nesse passo, a jurisprudência da SDI 2, anteriormente à última alteração imprimida à súmula 219, já se orientava no sentido de a verba honorária em ação rescisória decorrer apenas do princípio da sucumbência prevista no artigo 20 do CPC de 1973, independentemente de pedido, cabendo destacar o ilustrado precedente da lavra do ministro Vieira Felipe de Mello. Dessa forma, considerando que a ação rescisória foi julgada procedente, decisão que ora se mantém, impõe-se efetivamente a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios de 15% incidentes ao valor da causa, em consonância com os critérios estabelecidos no artigo 20, parágrafos 3º e 4º do CPC de 73. Em suma, senhor presidente, dou provimento ao recurso adesivo para condenar a recorrida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa. No mais, nego provimento ao recurso ordinário da ré e dou provimento para deferir os honorários advocatícios no importe de 15% do valor atualizado da causa. É o voto, senhor presidente. Perfeito. Doutor Ronaldo, então, só o registro. Senhor presidente, a princípio, apenas o registro com procuração dos autos, apenas não indagaria de Vossa Excelência se não seria 15% do valor da condenação. Em vez da causa. O valor da causa. Da causa? Valor da causa. Apenas o registro. Tá bom. Então, feito o registro da presença, pergunto se há divergência. Não havendo, se decide nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 587, dígito 42 de 2015, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Ricardo Roberto Dias. Então, com a palavra, o ilustre relator. Ministro também... não, aqui é do ministro Douglas. Por que não está aparecendo aqui o outro? Não mudou. Ministro Douglas, com a palavra. Senhor presidente, senhoras, senhores ministros, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança. O egrégio 12º Regional denegou a segurança pretendida, mantendo a decisão interlocutória que havia sido alvejada na referida ação, na qual determinada a reintegração do litisconsorte passivo necessário, o senhor Ricardo Roberto Dias, e o fez por considerar demonstrada a sua eleição para o cargo de direção sindical e sem que a empresa, o Banco Santander, tivesse observado as cautelas devidas para a dissolução do respectivo contrato de trabalho. Ocorre que, entre a propositura do presente mandado de segurança e o julgamento que se realiza nesse instante, nos autos da reclamação trabalhista foi proferida a sentença, situação que leva à perda superveniente do interesse de agir na linha do item 3 da súmula 414 desta Corte. É por isso que a segurança está sendo denegada, senhor presidente, com fundamento no artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009. É esse o voto. Perfeito. Doutor Eli. Poderes nos autos, apenas o registro da presença, senhor presidente. Tá, então, feito o registro da presença, pergunto se há divergência. Não havendo, se decide nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 616, dígito 29 de 2014, que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Marilene Grando Henrique Becker. Então, com a palavra, ilustre relatora. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário e mandado de segurança, decisão de antecipação dos efeitos da tutela em reclamação trabalhista, posterior prolação da sentença, perda superveniente do interesse processual. Mandado de segurança que foi impetrado com a finalidade de cassar a determinação exarada em decisão de antecipação dos efeitos da tutela de reintegração do trabalhador. Sobrevindo a sentença nos autos da ação individual em que, prolatada a decisão antecipatória censurada, configura-se a perda superveniente do interesse processual, impondo-se a denegação da segurança. Isso com fulcro no artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009 e artigo 485, inciso 6 do novo Código de Processo Civil. E aplicando-se ainda o teor da súmula 414 do Tribunal Superior do Trabalho.
eu denego a segurança impetrada ante a perda superveniente do interesse de agir, na forma dos dispositivos invocados, e, com o trânsito em julgado, devolva-se o depósito recursal de folhas 452 ao impetrante. É o meu voto, senhor presidente. Doutor Eli. O registro da presença, presidente. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se decidido nos termos voto relator. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, em que é revisor, excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo ação rescisória 64.701, dígito 96 de 2010, em que são partes Giovana Santana, Carolina Wazen e ArcelorMittal Brasil S.A. e outros. Então, com a palavra, o ministro Vieira de Mello Filho, né, que é o... o ministro Emanuel, que é o revisor. O relator. Relator, perdão. Isto. Senhor presidente, senhores ministros e ministras, aqui trata-se de ação rescisória ajuizada com fundamento no artigo 485, incisos 3, 4, 5º, 8º e 9º do CPC, pretendendo a desconstituição do acórdão proferido pela colenda 4ª turma do TST. Senhor presidente, em benefício do tempo, o meu voto, eu vou ler a conclusão. Se houver necessidade, eu lerei o voto. Meu voto segue no sentido de extinguir o processo sem resolução do mérito em relação à pretensão desconstitutiva amparada no inciso 4º do artigo 485 do CPC e, no mérito, julgar a pretensão desconstitutiva improcedente. Então, doutor Eli, então também aqui só o registro? Só o registro pela empresa reta. Tá, com procuração dos autos. Pergunto se há divergência. Tem o voto do Perdão, revisor. ação rescisória originária, exatamente. Ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, eu estou acompanhando o voto do eminente relator. Perfeito. Então, já fizemos o registro da presença do doutor Eli. Pergunto se há divergência. Não havendo-se decidido nos termos voto relator, acompanhado pelo excelentíssimo revisor. Então, olha, nós vamos suspender por 5 minutos a sessão. Está reaberta a sessão. Nós vamos apregoar, então. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 130.173, dígito 76 de 2013, em que são partes HSBC Bank Brasil S.A. e Adriana Mota Pires Pina. Com a palavra a ministra Adelaide. Senhor presidente, recurso ordinário em agravo regimental, mandado de segurança, tutela antecipada, a hipótese de sentença superveniente e perda do objeto a teor da súmula 414, inciso 3 do TST. Eu conheço o recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. Nega provimento. Doutora Ali? Eu quero apenas o registro da presença com poderes nos autos. Muito obrigado. Apenas o registro. Pergunto se há divergência. Destaque. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos de voto do relator. Da relatora. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 20.917, dígito 48 de 2016, em que são partes Ambev S.A. e Alessandro Moraes. Senhor presidente, recurso ordinário, agravo regimental, mandado de segurança, acordo proferido na vigência do CPC de 2015 e na observância do princípio da dialeticidade, incidência da súmula 422. O fundamento norteador do acordo recorrido consistiu na constatação de que a autoridade dita coatora não havia recusado o bem oferecido como garantia do crédito exequendo, mas apenas consignado que a execução não estaria totalmente garantida e determinada a complementação a fim de autorizar o recebimento dos embargos da execução. Nesse sentido, registrou o colegiado que o mandado de segurança não é o meio cabível para determinar o prosseguimento da referida ação. Bem examinando as razões recursais, observa-se que o recorrente não impugna essa motivação, limitando-se a renovar as mesmas alegações expendidas na inicial,
acerca da suposta ilegalidade da recusa de apólice de seguro como garantia do crédito exequendo, ao argumento de que, para fins de substituição de penhora, o dinheiro e a fiança garantia se equivalem. Conclui-se, portanto, que o recurso foi interposto na contramão do princípio da dialeticidade, segundo o qual é imprescindível que as razões recursais guardem estreita afinidade com o fundamento ou os fundamentos da decisão recorrida. Nessa diretriz é a súmula 422 deste Tribunal, a qual preconiza que não se conhece de recurso para o TST se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida nos termos em que proferido. Recurso ordinário de que não conheço por desfundamentado, senhor presidente. É o voto. Não conhece. Doutor Eli. Somente registro, senhor presidente. Só o registro, pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Melo Filho, processo RO 158, dígito 49, de 2011, em que são partes do Domingos Gouveia Lima e José Vieira Braga, e recorrido José Rodrigo dos Santos. Com a palavra o ministro Vieira de Melo Filho. Senhor presidente, senhores ministros, José Vieira Braga ajuizou a ação rescisória com fundamento no artigo 485, incisos 5, 7 e 9 do CPC de 73. A sentença proferida em reclamação trabalhista que considerou rével e confesso quanto à matéria de fato, em face do não comparecimento à audiência em que poderia apresentar sua defesa, condenando consequentemente ao pagamento dos créditos ao reclamante José Rodrigo Santos. O Tribunal da 18ª Região, mediante o acórdão de folhas complementado pelo desembargo, julgou improcedente a ação rescisória. O autor interpõe recurso ordinário, admitido pela decisão. Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público e ao relatório. Há uma preliminar de deserção do recurso ordinário, insuficiência do recolhimento das custas processuais, indicação de necessidade do cômputo sobre a multa pela oposição de embargo declaratório. Eu estou rejeitando a preliminar porque o artigo 789, que trata das regras para fixação das custas processuais, inclusive sobre a obrigatoriedade de recolhimento dessas em caso de interposição de recurso, não prevê que cominações legais pecuniárias impostas às partes no curso do processo por oposição de embargos de declaração protelatórios, em caso, integrarão a base de cálculo das custas. Em face disso, não merece acolhida a arguição de deserção do recurso sugerida pelo recorrido em sua contrariedade, com apoio na tese da inclusão do percentual relativo à multa com foco no artigo 538 do CPC. Rejeito. Nulidade de citação, revelia, artigo 485, incisos 3º e 5 do CPC. Violação dos artigos 5º, 55 da Constituição e 841, parágrafo 1º da CLT. Eu vou fazer um breve resumo, se for necessário, eu esclareço a posteriori. Na presente hipótese, tem-se que ficou demonstrada a citação válida nos moldes estabelecidos por lei, não ficando comprovada nenhuma mácula capaz de invalidar o ato citatório, mormente quando se verifica que o endereço primeiro indicado na reclamatória originária corresponde ao mesmo endereço fornecido pelo demandado, ora autor, quando da lavratura de instrumento particular de compra e venda posterior à citação. No mesmo sentido, direciona documentação que atesta que a empresa do qual o autor é sócio continuava sediada no endereço da citação. Assim, as provas carreadas não são suficientes para demonstrar a pretendida nulidade. O trocínio não vislumbra a indicada violação dos artigos 5º, 55 da Constituição e 841, parágrafo 1º. De outro lado, nossa jurisprudência já é pacífica e trago um escolho da lavra do ministro Barros Levenhage de que é desnecessária a notificação pessoal, sendo suficiente aquela em que há o endereço do reclamado nos termos em que registrado. Dessa forma, eu estou negando provimento ao recurso ordinário, reputando ilesos os termos do artigo 485. Há um adesivo de Domingos Gouveia Lima, que eu não estou conhecendo porque, diante da estabilidade de sua situação jurídico-processual em face da manutenção da improcedência da pretensão de corte rescisório, reconhecido pela instância jurídica, a meu juízo não há interesse. Então, não conheço quanto ao adesivo. Esse é o voto. Muito bem. Doutor Juliano. Excelência, apenas o registro pelo terceiro interessado. Muito bem. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Vamos ao próximo.
Relator excelentíssimo, senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 1.2261, dígito 17, de 2015, em que são partes Luciana Rei Pires e Carla Andrade, Caboclo Vieira e outros. Com a palavra o ministro Barros Levenhag. Senhor presidente, como sempre, faço a introdução para assentar a prioridade do CPC de 73 em detrimento do CPC de 2015, segundo o Haddad Tempos Regiacto. Pretensão rescindente direcionada a acordo pelo qual o TRT negou provimento ao agravo de petição interposto pela executada contra sentenças que julgaram improcedentes os embargos de terceiro. Impossibilidade jurídica do pedido afastado. Analisando atentamente os termos em que formulado o pedido na inicial da ação rescisória, verifica-se ter a autora direcionado laconicamente sua pretensão rescindente à decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro, sem especificar se se tratava da sentença que julgara improcedente os referidos embargos ou o acordo que a substituíra, pelo qual o TRT da segunda região negara provimento ao agravo de petição interposto. Diante dessa circunstância, sobressai a inépcia da inicial, razão pela qual seria de rigor a extinção do processo em resolução do mérito, a teor do artigo 295, inciso 1, combinado com o artigo 267, inciso 1 do CPC de 73, deliberação da qual se abstém-se magistrado, diante da conclusão de a leitura da integralidade da inicial ser claramente indicativa de que a parte pretendera, na verdade, desconstituir o acordo proferido em sede de agravo de petição. Isso porque, a despeito da imprecisão da parte, consta folhas 3 da exordial transcrição do trecho do acordo pelo qual o TRT negara provimento ao agravo de petição, segundo o qual pouco importa a época em que a execução foi voltada contra o sócio, pois este, em tal condição, usufruiu do bônus, lucros da época, inclusive pelo trabalho do falecido, devendo agora arcar com o ônus, vez que inadimplentes a empresa executada e os sócios remanescentes. Desse modo, avulta a insubsistência do fundamento adotado no acordo recorrido de impossibilidade jurídica do pedido lastreado no item 3 da súmula 192, pois fundado na premissa equivocada de que se pretender a rescisão da decisão proferida em fase de conhecimento, razão pela qual cumpre determinar o retorno dos autos ao regional, a fim de que prossiga no julgamento da ação fundamentada no artigo 485, inciso 1 do CPC, conforme requerido no recurso. Recurso ordinário a que se dá provimento. Na realidade, senhor presidente, uma leitura mais atenta inicial se verifica que não foi contra a decisão dos embargos, mas sim a ação rescisória foi ajuizada contra o agravo de petição, o acordo ao agravo de petição. E o regional entendeu que teria sido contra a decisão dos embargos de terceiro e não foi, e por isso estou determinando a devolução dos autos para que profira novo julgamento, tendo como acórdão rescindendo aquele que julgar o agravo de petição. Pergunta se a divergência. Por favor, doutor Caio, não é? Isso, senhor presidente. Deseja sentar? Com poderes nos autos, pelo recorrente, apenas o registro da presença. Muito obrigado. Pergunta se a divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo é DRO 1.283.500, dígito 40, de 2007, em que são partes Fundação Educacional Inaciana, Padre Saboia de Medeiros e Júlio e Glória Neto. Com a palavra, a ministra Adelaide. Trata-se de embargo de declaração, recurso ordinário em ação rescisória, a alegação de ofensa ao artigo 5º, 36 da Constituição, reintegração no emprego, aposentadoria, ausência dos vícios apontados, artigo 897-A da CLT e 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Constatação da inexistência de contradição, omissão ou obscuridade no julgado embargado, o qual reconheceu
que afronta o artigo 5º, 36 da Constituição, decorreu de verificação de desobediência pelo acórdão recidendo da coisa julgada, formada no processo de conhecimento. O meu voto é no sentido de conhecer os embargos de declaração e, no mérito, negar-lhe provimento. Senhor presidente, esse é o meu voto que eu submeto a Vossas Excelências. Muito obrigado, ministra Adelaide. Eu ainda não tenho o voto na tela, ainda está com problema, mas eu indago se há divergência, algum destaque no voto da ministra Adelaide? Não. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto de Sua Excelência. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, o processo é DRO 6.621, dígito 83, de 2014, em que são partes Siemens, LTDA e Flávio Narciso de Oliveira. Com a palavra a ministra Maria Helena. Eu estou propondo rejeitar os embargos de declaração. Embargos de declaração opostos em face do acordo que deu provimento ao recurso ordinário para restabelecer a decisão que concedeu antecipação de tutela e determinou a reintegração do reclamante. Extrai-se que a intenção da embargante é rediscutir os fundamentos adotados no acordo embargado e obter reexame da matéria julgada. Então, é assim que eu voto, senhor presidente. Rejeito os embargos. Exato. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. Próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo é DRO 10.717, dígito 97, de 2015, em que são partes Companhia Brasileira de Trens Urbanos e Alcir de Oliveira. Ministra Adelaide. Senhor presidente, trata-se de um ED não ocorrência dos vícios elencados no artigo 8, nos artigos 897-A da CLT e 1022 do Código de Processo Civil, julgado embargado, no qual, ao se denegar a segurança nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016, foi imposto o recolhimento das custas processuais à impetrante. Os embargos de declaração não vislumbrei os vícios apontados e o meu voto é no sentido de negar provimento aos embargos. Nega provimento. Algum destaque, alguma divergência? Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. Passo a presidência ao ministro Ives Gandra Filho. Reassumo a presidência, agradeço ao ministro Emanuel por ter presidido aqui a sessão durante esse período. Terminaram as planilhas? Então, vamos às vistas regimentais. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo AGAR 4.956, dígito 78, de 2016. Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento. Não participou do início do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Ives Gandra. Então, eu vou pedir para o ministro Douglas, como vistor, apresentar sua vista e depois o ministro Vieira de Mello Filho puder fazer um rápido relatório. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, é um caso importante, aliás, como o são todos que chegam a esta subseção, mas este caso envolve uma questão vinculada a um debate que está posto também ao exame do Tribunal Pleno desta Corte. E o que está sob julgamento, fundamentalmente, é o direito à obtenção de uma tutela provisória destinada a paralisar o curso executivo de decisão proferida e vinculada a diferenças decorrentes da RMNR. Nós estamos, então, julgando um agravo contra a decisão liminar, exarada em sede rescisória pelo eminente ministro Vieira, relator regimental, em que foi indeferida a tutela provisória voltada à suspensão da execução do acórdão lavrado nos autos do recurso de revista 60.400, dígito 72, de 2011. Sua Excelência, ministro relator, num voto denso, judicioso, oferece 5 linhas argumentativas para justificar a compreensão já exteriorizada por Sua Excelência
no sentido da inexistência, seja da fumaça do bom direito, seja do risco de demora no curso ordinário da presente ação, que justificassem a suspensão pretendida em sede cautelar da eficácia ou da execução da decisão já mencionada. A primeira linha argumentativa exposta por Sua Excelência está vinculada à circunstância de que a matéria de fundo debatida e objeto da execução é pacífica no âmbito das duas subseções especializadas desta Corte Superior. A segunda, fundada na compreensão de que não representa a ação rescisória a via processual idônea à uniformização da jurisprudência, na linha do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, particularmente no recurso extraordinário 590.809. A terceira fundamentação, centrada na aplicabilidade dos óbices inscritos nas súmulas 343 do Supremo e 83 deste Tribunal. A quarta configurada na eventual necessidade de modulação dos efeitos da decisão que, porventura, venha a consagrar uma orientação contrária à que já estaria consolidada no âmbito desta Corte, e essa posição de modulação faria preservada a eficácia da coisa julgada produzida no caso concreto. A quinta e última, voltada à situação dos autos originários, nos quais haveria ainda largo curso procedimental a ser trilhado, com a oposição e julgamento de embargos à execução e posterior agravo de petição. Eu, senhor presidente, enviei a Vossas Excelências este voto divergente e, no corpo do voto, faço considerações sobre o contexto em que esse debate está sendo travado no âmbito do Tribunal Pleno desta Corte, fundamentalmente em razão da constatação de que há uma divergência entre a sessão de dissídios coletivos e a sessão de dissídios individuais acerca da melhor, da mais adequada, da correta interpretação a ser dada aos acordos coletivos que introduziram o sistema RMNR. Estou observando que nos autos do referido dissídio coletivo, fatos e elementos jurídicos novos, salvo melhor juízo, não considerados anteriormente, foram apresentados, e foram esses fatos e fundamentos jurídicos novos que levaram a sessão de dissídios coletivos a assumir uma posição contrária à que já estava consolidada no âmbito da subseção 1, especializada em dissídios individuais. Na sessão, ou em uma das sessões em que um debate parecido veio à nossa compreensão, eu enfatizei a dificuldade que tenho acerca da identificação da real competência ou de qual seria o órgão competente para o enfrentamento de questões afetas a direito coletivo e direito individual. Seja como for, o fato que me parece relevante é a circunstância de que a matéria relativa à RMNR ainda está em aberto no âmbito deste tribunal. O debate começou a ser travado, mas ainda não foi concluído no âmbito do pleno desta Corte. E é por isso, senhor presidente, que me parece haver, sim, espaço para que nós definamos ou enfrentemos, embora nesta sede apenas a questão do direito à tutela provisória, tendo em conta a presença dos requisitos próprios à cautela, que são a fumaça do bom direito e o perigo de demora. Um dos argumentos esgrimidos pelo eminente relator diz respeito à compreensão do Supremo Tribunal Federal de que a ação rescisória não representaria via processual idônea à uniformização da jurisprudência. Sua Excelência faz alusão ao recurso extraordinário que eu já mencionei e que transcrevo também no corpo do voto dissonante, e eu estou tentando aqui demonstrar com a máxima vênia que, na visão que possuo a respeito desse debate, nós não estamos tratando da mesma questão. Primeiro, porque o Supremo Tribunal Federal, como intérprete último e guardião do texto constitucional, deve, sem dúvida alguma, observar com maior cautela o valor segurança jurídica. As suas manifestações acerca do significado da ordem constitucional são, sem dúvida alguma, vinculantes para toda a comunidade jurídica, política, social brasileira. Mas nós estamos aqui no âmbito do TST examinando a existência, nesta ação rescisória, de violação por parte da coisa julgada entre vários preceitos do inciso 26 do artigo 7º da Constituição.
porque, fundamentalmente, o debate tem a ver com a validade e a eficácia que se deve ou não emprestar ao acordo coletivo celebrado, acordos sucessivos que foram celebrados pela Petrobras com o Sindicato dos Petroleiros, diversas entidades sindicais representativas da categoria combativa, organizada, que é a dos petroleiros, acordo que, como nós todos sabemos, introduziu um sistema remuneratório diferenciado, consagrando um nível mínimo de remuneração e garantindo direito à diferença, um complemento a todos os trabalhadores vinculados aos seus 5 regimes de trabalho. E neste regime, na apuração desse patamar remuneratório mínimo, considerou-se parcelas destinadas a remunerar o trabalho em condições gravosas, em condições de risco, e o debate se trava, então, acerca da tutela, da adequada tutela na negociação coletiva do postulado constitucional da isonomia. Fundamentalmente, cabe enfrentar a validade da norma coletiva, tendo em conta a real intenção das partes, tendo em conta os princípios da probidade, da boa-fé processual, tendo em conta o princípio da isonomia, tal como foi proposto pelos atores coletivos responsáveis pela negociação coletiva em questão. Eu estou, senhor presidente, considerando por isso que, voltando ao tema do precedente invocado por sua excelência, o eminente relator, que a tese posta pelo Supremo Tribunal Federal envolve a vedação ao exame de violação literal de norma da Constituição Federal em sede rescisória, quando a decisão rescindenda estiver em harmonia com o precedente da própria Suprema Corte, hipótese diversa da que está sendo debatida no caso presente. Mas avanço ainda, senhor presidente, para respeitosamente dissentir do voto condutor em relação aos demais motivos eleitos por sua excelência. Sua excelência pondera que, mesmo que entendêssemos violado o artigo 7º, 26, e procedêssemos à rescisão da coisa julgada em execução, ainda assim haveria, no julgamento posto ao pleno desta Corte, o risco ou a possibilidade teórica de que esse julgamento recebesse efeitos modulados, ou seja, a alteração em tese, que nós não sabemos se irá acontecer, deveria receber um efeito modulatório, preservando, em nome da segurança jurídica, a eficácia das coisas julgadas anteriormente consagradas. Nesse aspecto, embora reconhecendo essa possibilidade, e uma vez mais enfatizando que nós estamos tratando apenas da conveniência da suspensão da execução em face da amplitude do debate, da profusão com que as questões de fato e de direito deverão ser enfrentadas pelo pleno desta Corte, me parece sim conveniente sobrestar o curso da execução. E ainda, presidente, faço considerações acerca dos eventuais percursos que sejam trilhados nos autos da ação originária, com a oposição de embargos, julgamento de agravo de petição, para anotar que essa situação de que aguardemos o desfecho da definição das questões nos autos da execução matriz não parece, a meu juízo, comprometer a possibilidade de exame neste instante, dada a plausibilidade jurídica que me parece presente, e mesmo o risco, já que nós não estaremos acompanhando os desfechos, os atos praticados nos autos da ação matriz, não parece configurado a ausência do risco que justificaria a suspensão, o sobrestamento cautelar provisório do curso da execução até o pronunciamento final desta Corte, o seu órgão plenário, definindo de uma vez por todas qual a leitura que deva ser emprestada à norma coletiva que consagrou o sistema RMNR. Fundamentalmente, presidente, é esse o voto dissonante. Estou aqui resumindo, não vou lê-lo, evidentemente, já o entreguei a todos e o fiz pessoalmente àqueles que consegui, porque considero que é um caso importante, difícil, delicado, que exige de todos nós aí uma reflexão acurada, como já foi proposta pelo eminente relator, e em relação a quem peço vênia para dissentir por esses fundamentos que acabo de anunciar. Perfeito. Com a palavra, o ministro Vieira de Mello Filho. Presidente, senhores ministros, é importante salientar que todos os julgamentos dessa Corte têm consequências.
consequências substancialmente no que diz respeito ao encaminhamento e ao procedimento desta subseção. O meu voto originário, e eu vou ser bem breve, não vou ficar tecendo inúmeras considerações eruditas, peço vênia, para tentar fazer de uma forma bem objetiva. Essa subseção, a partir da vigência do Código de Processo Civil, agora de 15, estabeleceu uma premissa importante, que era a plena validade da súmula 83 do Tribunal Superior do Trabalho, em correspondência com a súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. Há uma discussão profunda em torno da coisa julgada versus segurança jurídica. Qual o papel da ação rescisória? E isto foi objeto do voto do ministro Marco Aurélio Mello, que eu citei como precedente. O ministro Marco Aurélio diz, olha, não há acepções no direito brasileiro que não tenham um conteúdo e um significado muito específico. O Supremo vai dizer, eu prefiro segurança jurídica e torno rescisória um incidente de uniformização, ou eu prefiro coisa julgada e mantenho respeito à coisa julgada no sistema jurídico brasileiro. Quando eu vou tratar desse tema, nós aqui na subseção 2 estabelecemos o seguinte, demos um passo com a súmula 83. Quando houver pacificação da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, à época do trânsito em julgado da decisão, nós efetivamente teríamos um comportamento diverso com relação à súmula 83, porque daríamos o corte rescisório respeitada a época do trânsito em julgado da decisão. O que se opera aqui? Sob uma perspectiva de mudança, eu estou dando suspensão por uma plausibilidade jurídica da mudança para fazer um corte rescisório numa decisão transitada julgada há tantos anos atrás. Essa é a hipótese. A plausibilidade jurídica, e aqui eu peço vênia ao eminente ministro Douglas Bistor, não diz respeito com o êxito do que o pleno irá decidir. Para o meu raciocínio, eu considero mudada a jurisprudência do tribunal. O tribunal mudou a questão da RMNR. Qual a consequência disso para os casos pretéritos objeto de coisa julgada? Esta é a pergunta, porque nós temos a diretriz da súmula 83. E a diretriz diz o seguinte, se houvesse divergência no âmbito dessa corte ou dos tribunais, não se daria o corte. Não se daria o corte. Aqui era pior. Tem uma decisão plenária sinalizando no mesmo sentido da decisão transitada em julgado, que é exatamente o que diz o ministro Marco Aurélio. Exatamente o que diz ele. E o que nós vamos fazer? Vamos dizer que, em prol de uma segurança jurídica, nós vamos acabar com o passado, com a coisa julgada. Bom, então todos os processos que estão no pleno, nós vamos dar a liminar, para efeito de suspender todas as matérias. E nada mais. E nós vamos virar aqui uma outra corte de uniformização. Não será mais a seção especializada em difícios individuais que julga a ação rescisória, com todas as vênias. Eu aqui não estou aqui a defender tese A ou B quanto ao mérito. Se eu estivesse num julgamento de recurso de revista com o processo no pleno do tribunal, eu daria, porque aí a plausibilidade do direito está vinculado ainda na fase de conhecimento com o êxito do julgamento do processo em plenário do tribunal. Agora aqui eu tenho uma coisa julgada. E o passo que pode ser dado nesta liminar é um passo muito grave para a subseção especializada 2. Então, aqui, a minha análise é que a plausibilidade não se verifica com relação ao êxito que se possa ter ou não no julgamento. Isso diz respeito à fase de conhecimento. A plausibilidade diz respeito ao seguinte, é possível chegar a um corte rescisório nas circunstâncias em que postas eu tenho a súmula 83 e tinha à época uma decisão consonante com a decisão transitada em julgado pelo pleno e unânime do tribunal. É isto que eu estou dizendo, e é por isto e por este fundamento que eu digo, não cabe. Eu não tenho plausibilidade, eu não preciso nem questionar os demais requisitos de admissibilidade da cautelar, os requisitos da cautelar, porque, ainda que eu considere um possível perículo, eu não tenho fumos, porque eu não tenho plausibilidade pela 83, a não ser que, neste caso, eu vá superar a súmula 83. Mas me parece que não há teratologia.
e nem se invoque o aspecto de conter ou não conter matéria constitucional. Não se trata disso, porque o próprio Supremo disse isso no julgamento que citei. Não se pode alterar da noite para o dia a coisa julgada garantida constitucionalmente para o efeito de estabelecer a uniformização da jurisprudência. É esse, em síntese, o meu voto. Eu não tenho mérito. Eu posso até considerar, como o ilustre Vistorro faz, eu já considero, mudou a jurisprudência, já inverteu, já o Pleno decidiu em sentido contrário, refez aquela decisão anterior. Mas isso pode afetar a coisa julgada? Isso pode derrubar a súmula 83? Isso faz com que os nossos parâmetros nessa subseção sejam alterados? É essa a minha indagação. E é por esse requisito que não entendo plausível é que indeferir a liminar e, no agravo, nego o provimento. Perfeito. Ministro Bresciani, então. Ministro Douglas. Senhor presidente, de maneira muito breve, eu não quero, evidentemente, polemizar além do que já foi exposto, mas apenas, de fato, remarcar que esta subseção evoluiu para reconhecer, por exemplo, inaplicável a súmula 83, quando, a despeito da controvérsia acerca de matéria infraconstitucional, este tribunal já tinha pacificado a sua jurisprudência e, embora pacificada, não editado nem orientação jurisprudencial, nem súmula. Então, nós avançamos para dizer que, efetivamente, quando a súmula ou a orientação jurisprudencial pudessem ter sido editadas e não o foram, não haveria espaço para a incidência da súmula 83. Evidentemente, a matéria é constitucional. Nós estamos tratando da violação do artigo 7º, 26. E é por isso que a plausibilidade, no meu voto, está vinculada também ao debate que se repete aqui na ação rescisória, mas que está posto também ao exame do Tribunal Pleno. E não estou dizendo que a plausibilidade depende do resultado do Tribunal Pleno. Eu estou a afirmar que aquele debate que será travado por todos os integrantes da Corte, definindo, portanto, a questão, pode representar um importante precedente se houver mudança da jurisprudência para o julgamento dessas ações rescisórias. E enfatizo em relação ao precedente do Supremo Tribunal Federal, que eu transcrevi no meu voto os debates travados na ocasião, que o ministro Marco Aurélio assentou. Estamos afirmando, presidente, que pela respeitabilidade das decisões do Supremo, pronunciamentos judiciais em harmonia com essas decisões do Supremo não são rescindíveis. Essa é a ratio decidendi, são essas as palavras do ministro Marco Aurélio. É só isso, presidente. Presidente, pela ordem. Perfeito. Ministro Verde Mello. Na decisão do Supremo, diz o ministro Marco Aurélio, a rescisória deve ser reservada a situações excepcionalistas, ante a natureza da cláusula pétrea conferida pelo Constituinte ao Instituto da Coisa Julgada. Ele se refere à matéria constitucional. E é exatamente disso. E ele diz mais à frente que a rescisória não pode servir para unificar o entendimento sobre a Constituição, é desconsiderar a coisa julgada. Se é certo que o Supremo Tribunal Federal deve zelar pela uniformidade da interpretação da Constituição, isso, obviamente, não quer dizer que ele possa impor a desconsideração dos julgados que já produziram coisa julgada material. Aqui é uma questão, e aqui o que eu estou afirmando não é, eu estou dizendo que a fortiori, que ainda que o tribunal mude, ainda que se trate de matéria constitucional, isso não leva a rasgar a coisa julgada. É esse o meu entendimento. Isso não gera plausibilidade para efeito, a meu juízo, permissa vênia, para que nós voltemos. Porque todas as matérias nós devemos trazer de volta para cá nesse sentido. Então, eu preservo a súmula 83, ressalvei a hipótese que nós aqui demos um passo adiante na questão, e foi pela uniformidade ao trânsito em julgado da matéria pelo tribunal. Perfeito. Então, vou tomar votos. Ministro Bresciani, como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, eu cumprimento o ministro Douglas pela necessidade de seu voto, característica de sua excelência, sempre. Mas lembro que estamos em julgamento de agravo voltado contra a decisão que indeferiu tutela provisória. Não estamos julgando a ação rescisória. É a tutela provisória postulada para suspender a execução. Enfim, é uma tutela que se pretende para uma quebra antecipada da coisa julgada, provisória. E, a justificar esta quebra, tem sido a jurisprudência da subseção sempre, e de qualquer reflexão que se faça em sede de ação rescisória, a necessidade, de fato, de que haja uma evidência sólida, pétrea,
de que a decisão objeto da ação rescisória, de fato, padece de vício capaz de a condenar. Não temos e nem poderíamos, nesse momento, como antecipar o resultado do julgamento suspenso em relação à RMNR. E o que temos de concreto, em verdade, até o momento, são reiteradas decisões das turmas e da SDI 1 e também desta SDI 2. Temos aqui pelo menos 5 ou 6 precedentes envolvendo esta mesma matéria em ações rescisórias que foram manejadas com base em erro de fato, documento novo, violações de preceitos legais e constitucionais, e todas elas foram recusadas. Então, com base nessas premissas, em verdade, a orientação que se tem é contrária à pertinência do quanto se pretende neste momento. E, de fato, se eu avançar agora para uma reflexão em torno da ação rescisória que ainda será julgada, eu pergunto, haveria pertinência, então, sempre se colocar em questão alguma jurisprudência firmada, a suspensão de toda a execução que envolva aquele mesmo tema no país todo? Me parece uma providência um pouco ousada e também perigosa. Então, senhor presidente, aqui, adotando também os fundamentos oferecidos pelo ministro Vieira de Mello e reiterando minhas vênias ao ministro Douglas, eu acompanho o relator. Perfeito. Ministra Adelaide, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, como bem definiu o ministro Vistor, essa é uma discussão importante, complexa e delicada. Eu repito as próprias palavras do excelentíssimo senhor ministro Vistor. Eu já havia recebido realmente o voto do ministro Douglas, e já havia analisado, mas das discussões que foram feitas aqui hoje, eu não estou ainda em condições de votar. Eu vou pedir vista regimental desse processo e dos outros 3 que tratam do mesmo tema. E me comprometo a devolver no prazo do nosso regimento. Então, como eu não sei se estarei aqui de volta quando for julgado o processo este processo, eu vou pedir licença, ministra Adelaide, para adiantar meu voto. Sim. Senhor presidente, eu, de igual forma, não estarei aqui, então gostaria também de antecipar o voto. Tá. Então, eu vou adiantar o meu, depois passo a palavra a Vossa Excelência. Vi o voto do ministro Vieira de Mello Filho, vi o voto do ministro Douglas Alencar Rodrigues, e a coisa que mais me chamou a atenção de ambos os votos foi uma coisa que para mim foi surpreendente. A relativização que esta sessão fez da súmula 83. Para mim, a súmula 83 sempre foi no sentido de que você tendo um marco matemático, né, do que é controvertido, não é controvertido, através de OJs, nós não tivéssemos dúvida nenhuma. O que tem acontecido com as nossas decisões é abrir uma porteira, passa a boiada toda. Foi aberta a porteira, nos é colocado muitas vezes em xeque, por que abriu lá e não pode abrir aqui? Eu seria contrário a abrir a porteira. Me coloco agora na situação em que a súmula foi relativizada. Mas, quando era presidente da Comissão de Jurisprudência, procurava o mais rápido possível, quando tinha um número suficiente de precedentes, já editar uma OJ, para nos servir de orientação e, segundo, servir para o efeito específico da súmula 83. Há muito tempo que nós não editamos OJ.
E vivemos do quê? Vivemos dos precedentes. Vamos invocando precedentes, vamos invocando que a jurisprudência já está pacificada. Na SDI 1, volta e meia, eu me deparo com esse problema. Por quê? No momento do julgamento eu digo, ainda não há OJ. E alguns colegas dizem, não, mas já tivemos vários precedentes. E às vezes precedentes julgados em planilha. E já é invocado como uma jurisprudência que está se consolidando, já estaria consolidada. Eu não me sinto, muitas vezes, confortável em dizer que há realmente uma jurisprudência pacificada num sentido ou no outro, se realmente nós não temos uma OJ. Mas o fato é que realmente a súmula 83 vem de ser relativizada. No caso concreto, o que nós nos deparamos? SDI 1 julgava de um jeito, a SDI 2 estava referendando as decisões da SDI 1, a SDC entendeu de modo diverso. E ao entender de modo diverso, a matéria foi levada ao pleno. E já faz um bom tempo que houve essa decisão da SDC e nós estamos esperando já há quase um ano para julgarmos essa demanda, né, em concreto da RMNR. Quando houve o dissídio coletivo de natureza jurídica, me coube tentar a conciliação. Cheguei à conclusão, dissídio coletivo de natureza jurídica é praticamente impossível a conciliação, porque não há aquele ânimo das partes de transigirem, transacionarem. Quer dizer, cada uma quer que a sua interpretação seja a prevalente. Tentei encontrar uma interpretação que fosse salomônica. E por quê? Porque quando me foram trazidos os dados concretos desse caso da RMNR, da cláusula em relação ao nivelamento, o que se verificou? Que quem trabalhava na área administrativa conseguiu a equiparação com os trabalhadores petroleiros que trabalhavam na área de risco. E depois os petroleiros que trabalhavam na área de risco diziam, nós temos direito a um adicional diferenciado, que nós trabalhamos em condições diferenciadas. E se elevou esse patamar. Aquilo que aparentemente pareceria razoável que houvesse esse aumento, quando nós nos deparamos com os dados concretos, o adicional não era um adicional de 30% de periculosidade, era de 130%. E a redação que foi dada para aquela cláusula era uma redação que fazia com que tanto o administrativo quanto os petroleiros em área de risco tivessem, da noite para o dia, um reajuste de 130%. Os documentos trazidos naquele dissídio de natureza jurídica que nós julgamos na SDC foram contundentes. Contra-cheques de trabalhadores de nível médio em plataformas petrolíferas recebendo até R$100 mil. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa clama por recolocar o trem nos trilhos. Por isso, tendo em vista essas circunstâncias, aqui nós não estamos julgando diretamente a ação rescisória. Nós estamos julgando, adotando um procedimento cautelar de suspensão até verificarmos exatamente como vai entre as duas tendências, a tendência dos dissídios individuais e dos dissídios coletivos que há nessa corte,
nós podermos estabelecer aquilo que é o razoável, o justo, o legal. Portanto, diante dessas circunstâncias todas que eu coloco aqui, e principalmente tendo em vista, volto a dizer, eu compreendo perfeitamente a colocação do ministro Vieira de Mello Filho e o seguiria se não tivesse havido já a relativização nesta sessão. Porque, para mim, o marco tinha que ser um marco matemático, e nós não estamos vivendo esse marco matemático. Então, por essas razões, pedindo a vênia ao ministro Vieira de Mello Filho e o ministro Bresciani, que o acompanhou, eu vou acompanhar integralmente o voto da divergência do ministro Douglas. E passo a palavra ao ministro Renato, que também quer adiantar o seu voto. Pois não, senhor presidente, obrigado. Inicialmente, senhor presidente, eu gostaria apenas de referir que esta SDI 2 matizou a regra da súmula 83 em razão de uma situação muito específica que beirava a teratologia. E se verificou que, não obstante, em relação à tese enfrentada, não houvesse súmula nem OJ, os requisitos, a nosso juízo, do artigo 165 do Regimento Interno estavam preenchidos. 2 acordos de cada uma das turmas do tribunal, prolatados por maioria simples, à época do trânsito em julgado. Ou seja, à época em que proferida aquela decisão, já havia precedentes suficientes para edição de súmula, e não foi feito pela Comissão de Jurisprudência. Por isso se entendeu, diante da relevância do tema, que se haveria de excepcionar, mas rigorosamente seguindo os requisitos do nosso regimento interno. Foi um avanço absolutamente necessário, excepcional, para aquela situação para a qual o judiciário não poderia virar as costas, porque levaria a uma solução teratológica. Em relação ao caso concreto, o que eu verifico é o seguinte: não há dúvida que, se nós considerarmos o aspecto infraconstitucional, esbarramos na súmula 83. Não só a matéria não estava pacificada ao tempo do trânsito em julgado, como, se fosse para dizer que estava, seria em sentido contrário, porque assim vinha decidindo o Tribunal Superior do Trabalho. Mas a matéria ainda está sendo discutida, então afasta a violação de qualquer norma infraconstitucional. Tenho aqui o acórdão rescindendo da lava da ministra Kátia, e ela é o RR 60400 de 72/2011, e ela enfrenta 2 fundamentos, até com passagem constitucional, porque ela fala no princípio da isonomia. Com efeito, a parcela criada na norma coletiva foi definida como valor mínimo por nível e região, de forma a equalizar os valores a serem recebidos pelos empregados, e tem por finalidade o aperfeiçoamento da isonomia prevista na Constituição Federal. Então, há pré-questionamento no acórdão rescindendo do caput do artigo 7º da Constituição Federal. Também há tese contra o artigo 7º, 26 da Constituição Federal. Então, teoricamente, tais circunstâncias, a meu juízo, seriam suficientes para afastar a aplicação da súmula 83, porque, obviamente, ela se refere à matéria infraconstitucional. Agora, não tenho notícia, senhor presidente, de que esta matéria tenha sido recebida pelo Supremo como repercussão geral. E há um precedente, pelo menos um precedente, no Supremo Tribunal Federal, do ministro Teori Zavascki, de 5 de março de 2015, repercussão geral no recurso extraordinário com agravo 859-878 do Distrito Federal. Petróleo Brasileiro S.A., reclamado Paulo Roberto Soares. Constitucional, trabalhista e processual civil. Recurso extraordinário, infringência à súmula vinculante 10, inocorrência.
Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. Validade do cálculo do complemento de remuneração mínima por nível regime RMNR. Cláusula 35ª do Acordo Coletivo de Trabalho de 2007 e 2009. Ofensa constitucional reflexa ausência de repercussão geral. Controvérsia relativa à legitimidade de forma de cálculo da verba denominada RMNR, fundada na interpretação de cláusulas de acordo coletivo de trabalho, não enseja a interposição de recurso extraordinário, uma vez que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa. E no corpo do seu voto, ele enfrenta diretamente tanto a invocação dos dispositivos constitucionais 5º 36, 7º 26, também o caput do artigo 7º e, de certo modo, enfrenta toda a matéria posta na presente discussão. O 7º 6º também. 5º caput. Então, senhor presidente, então, primeiro, matéria infraconstitucional, súmula 83, matéria constitucional, o Supremo não reconheceu a repercussão geral, daí porque tem muita dificuldade de, no julgamento da ação rescisória, dar o corte por violação a dispositivos constitucionais invocados. Por isso, respeitosamente, a despeito do brilhante voto do ministro Douglas, eu peço venha a Sua Excelência para acompanhar o relator. Eu só registro aqui, acompanho o relator. Eu só registro aqui que, assim, dado interessante, o trânsito em julgado desta decisão foi em 25 de setembro de 2015. Menos de um mês depois foi a decisão da SDC, 19 de outubro de 2015. E, ao mesmo tempo, nós não temos OJ em relação a essa matéria. Então, a própria tese de que, inexistindo OJ, relativizando a súmula 83, nós podemos pegar a jurisprudência mais ou menos pacífica, também aí ficaria difícil, porque a matéria já estava com um dissídio coletivo de natureza jurídica, sendo conciliado, adiei várias vezes o julgamento por tentativa de negociação. E depois é que acabou não tendo êxito. Então, fica com notas degravadas, ministra Adelaide? Sim, senhor presidente, eu peço notas degravadas. Senhor presidente, também quero notas, por gentileza. Perfeito. Então, notas degravadas, Sua Excelência, e que fica com vista regimental. Peço que apregoem o próximo à vista. Senhor presidente? Sim. Me parece que existem 3 outros semelhantes, talvez então podemos apregoar e colocar o mesmo resultado? Perfeito. Retornos de vista regimental concedidos ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo AGR 4.903, dígito 97 de 2016, relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo AGR 4.604, dígito 23 de 2016 e o processo AGR 4.953, dígito 26 de 2016. Então, a esses processos se aplica exatamente os votos que foram proferidos no processo anterior, ficando também com vista regimental a ministra Adelaide. Perfeito? Tá, então vamos à última vista. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo conflito de competência 54, de 74 de 2016. Excelentíssimo senhor ministro relator Alberto Bresciani e o excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira votaram no sentido de não conhecer o conflito negativo de competência. Os excelentíssimos senhores ministros Vieira de Mello Filho e Adelaide Miranda Arantes votaram no sentido de acolher o conflito de competência para declarar competente para processar e julgar a ação a Vara do Trabalho de Ipiaú, Bahia. Não participou do início do julgamento, excelentíssimo ministro Ives Gandra.
Então, eu peço que o ministro Douglas, como vistor, dê o seu voto e se o ministro Bresciani quiser fazer algum acréscimo em relação à relatoria. Ministro Douglas, sua palavra. Senhor presidente, conflito negativo de competência entre o juízo da 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho e o juízo da Vara do Trabalho de Piauí, Bahia. Já há um voto dissonante do ministro Vieira de Mello e o eminente relator considera, com fundamento no artigo 651, caput e parágrafo 3º da CLT, que a competência seria de fato do juízo de Porto Velho, local em que houve a prestação de serviços, local também em que teria sido firmada a relação jurídica contratual. São situações que se repetem e que têm sido enfrentadas pelas turmas, por esta subseção, e também pela subseção 1, especializada em dissídios individuais. Fundamentalmente, senhor presidente, me parece que nós estamos examinando respostas ou soluções que, de um lado, acabam por inviabilizar o direito de acesso à justiça, princípio constitucional, ou, de outro, acabam por comprometer o direito ao contraditório e à ampla defesa quando se prestigia o foro de eleição do trabalhador que não fora contratado nem prestara serviços no local em que propõe a sua reclamação. No voto que fiz distribuir a vossas excelências, eu remarco essa circunstância, essa lógica do tudo ou nada, ou o trabalhador tem direito de acesso à justiça, comprometendo o direito de defesa do empregador, ou o empregador tem o seu direito de defesa preservado, mas sequer será exercido porque o trabalhador não teria sequer direito de acesso à jurisdição. E observo que nessas hipóteses, já que nós estamos vivenciando um momento de virtualização da vida, temos o processo judicial eletrônico implementado em praticamente todas as varas do trabalho, se não me engano, só no estado do Amazonas, em razão de dificuldades técnico-operacionais, que existem varas... Esse ano já vai entrar nos eixos. Perfeito, né? Quase 100%. Mas o fato é que essa circunstância da virtualização da vida, da introdução com muito êxito do processo judicial eletrônico, a despeito dos cortes orçamentários, tem propiciado discussões interessantes sobre os procedimentos que devam ser observados em primeiro grau, particularmente daquele previsto no artigo 844 da CLT, que exige o comparecimento das partes à audiência, impondo, caso ausente o autor, a extinção do processo sem resolução do mérito, ou, caso ausente o reclamado, a revelia e a confissão ficta. Eu observo que essa virtualização da vida, aliada à prática, à possibilidade da prática de atos virtuais, parece exigir do legislador a alteração da CLT para possibilitar que a presença às audiências em ações trabalhistas propostas em foros que não seriam originalmente competentes, segundo uma leitura literal do artigo 651, poderia se dar essa presença pela via virtual, audiências virtuais. Isso compatibilizaria tanto o princípio do acesso à defesa quanto o princípio do acesso à jurisdição e da ampla defesa. Mas eu observo, presidente, que a subseção 1, especializada em dissídios individuais, compreendendo essas inovações, essas circunstâncias, particularmente o fenômeno da migração interna no Brasil, que tem crescido ano após ano. No corpo do voto que apresentei a Vossas Excelências, cito aqui estudos do IBGE, mostrando, por exemplo, que entre 1995 e 2000, mais de 5 milhões de pessoas mudaram de estados, de municípios, sendo os estados do Nordeste aqueles que mais perderam população, com exceção do Rio Grande do Norte, terra do nosso vice-presidente, que deve ter uma magia especial e que, por isso, faz com que os seus cidadãos ali permaneçam. Mas o fato é que há uma grande mobilidade de trabalhadores no Brasil e isso, obviamente, é justificado por razões de ordem econômica, pela maior facilidade dessa própria mobilização, tem exigido
do Poder Judiciário a releitura dos parâmetros que definem a competência territorial. O ministro Renato foi relator do leading case, em que se flexibilizou pela primeira vez, se não estou enganado, o critério do artigo 651, e disse Sua Excelência, a competência territorial, nos moldes do dispositivo supracitado, deve ser fixada de maneira objetiva, obedecendo os critérios estritos previstos no artigo 651 da CLT. Todavia, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à jurisdição, é competente para o julgamento da demanda trabalhista o foro do domicílio do empregado, quando lhe for mais favorável que a regra do artigo 651 da CLT, e aqui vem a inovação, nos casos em que ficar em conteste que a empresa reclamada regularmente presta serviços em diversas localidades do território nacional. Essa interpretação, repita-se ainda nas palavras do ministro Renato, essa interpretação, repita-se, na hipótese de tratar-se de empresa de grande porte, prestadora de serviços em distintas localidades do país, além de não cercear o direito de defesa da demandada, dado o seu vasto âmbito de atuação, mostra-se consonante ao princípio da proteção íncito ao direito do trabalho, atendendo ao objetivo da facilitação do acesso do hipossuficiente à justiça. Então, consagrou a SBDI 1 desta Corte o critério da empresa de âmbito nacional com vasta atuação, o que não impactaria no exercício do seu direito de defesa. Segue-se um outro precedente do ministro Aloísio Correia da Veiga, também da subseção 1 especializada, em que Sua Excelência faz alusão a essa interpretação ampliativa com o objetivo de assegurar o acesso à jurisdição. Esses dois julgados têm produzido reflexos em turmas deste tribunal, mas ainda há, sim, nas turmas desta Corte, largo dissenso acerca da possibilidade de flexibilização do artigo 651 da CLT. Eu observo, senhor presidente, que o eminente ministro Bresciani, relator, que já foi secundado pelo ministro Emanuel, propõe a tese que parece destoar daquela que já se consolidou no âmbito da SBDI 1 desta Corte. Chamo a atenção que, no caso presente, figura no polo passivo a construtora Camargo Correia, que é uma empresa, nós sabemos, de âmbito nacional, que atua, inclusive, no exterior, mas, como o debate exige de nós a construção de parâmetros ou critérios que possam orientar julgados futuros, eu estou propondo aqui, presidente, com a vênia, o eminente relator, o ministro Emanuel, seguindo o voto dissonante do ministro Vieira, que nós poderíamos avançar para consagrar, na linha do que já fez a SBDI 1 desta Corte, que nós tivéssemos algum critério mais específico, porque nós não poderíamos, a meu juízo, consagrar a ideia aberta da empresa de âmbito nacional sem dizer o que seria âmbito nacional. Seria atuar nas 27 unidades federativas? Seria atuar nas micro-regiões ou nas regiões geoeconômicas assim definidas pelo IBGE? Enfim, e eu estou, então, presidente, embora acompanhando o voto dissonante, propondo que, em respeito às garantias do amplo acesso à justiça e da ampla defesa, seria razoável, me parece razoável, incluir na categoria de atuação nacional ou empresa que presta serviços em distintas localidades, também a empresa que, embora atuando de forma menos abrangente do ponto de vista geográfico, realize atividades além do local da contratação e prestação de serviços em qualquer cidade situada na unidade federativa ou região do país em que se localiza o foro do domicílio do autor. Essa proposta já foi, inclusive, abraçada num precedente originário da Egrégia Primeira Turma, subscrito pelo ministro Hugo Carlos Scheuermann, é o RR 2518, dígito 91, de 2014. Em síntese, com a vênia ao eminente relator, admito o conflito negativo de competência e declaro competente o juízo da Vara do Trabalho de Ipiaú, foro do domicílio do autor, na linha do voto dissonante do ministro Vieira de Mello. Perfeito. Ministro Bresciani com a palavra, só para fazer o contraditório. Senhor presidente, eu já havia até me manifestado na sessão precedente, quando o ministro Vieira de Mello trouxe o voto dissidente. Idealmente, eu acho que a situação que o ministro Douglas
revela e que espelha o que antes disse o ministro Vieira de Mello, encontraria respaldo sim na Constituição Federal de lege ferenda. A dificuldade que encontro, senhor presidente, senhoras ministras e ministros, é que, na verdade, a escolha do foro do domicílio do autor como foro competente, em verdade, não corresponde quer aos critérios fixados objetivamente pela CLT, quer a qualquer critério fixado, mesmo pelo novo CPC. Então, eu não vejo, com todo respeito às posições em contrário, oportunidade sequer de aplicar analogia para a hipótese, e nem interpretação extensiva, porque mesmo a CLT, ao cuidar de empresas que prestam serviços em mais de um local, cuida do foro da prestação de serviços ou da contratação. No caso concreto, o trabalhador, embora se diga contratado em Ipiaú, na Bahia, não trouxe provas em tal sentido. Os documentos dos autos revelam, na verdade, que foi contratado e prestou serviço em Porto Velho. Eu também cito aqui precedentes dessa subseção, pelo menos 5 ou 6, e por essas razões eu mantenho o meu voto. Senhor presidente, pela ordem, eu queria só fazer um esclarecimento, que como eu fui o relator do precedente, por favor, talvez fosse interessante trazer essa questão antes de prosseguir nos votos. Quando eu levei esse processo para a STI1, eu me deparei com a seguinte situação. Várias turmas, inclusive na segunda turma, eu ficava vencido, porque a maioria entendia que, em razão do princípio do acesso à justiça, haveria sempre a predominância do domicílio do empregado, independentemente de quem fosse o empregador. Fiquei vencido, por exemplo, num caso de um empregado que morava no Paraná e prestou serviço a uma prefeitura do Rio Grande do Sul, e a turma entendeu que ele poderia ajuizar ação no Paraná. Ou seja, a prefeitura do Rio Grande do Sul teria que mandar um proposto ao Paraná. Então, haviam situações que realmente, a meu juízo, comprometiam, eram conflitos de dois princípios: o acesso à justiça de um lado e o contraditório e ampla defesa de outro. Esse caso que eu referi, a meu juízo, havia mesmo o ferimento ao princípio do contraditório e ampla defesa, nesse caso específico. Então, quando eu levei essa matéria, e eu verifiquei que várias turmas estavam seguindo este caminho, com vários precedentes. Então, eu levei esta tese, vejam que não é a hipótese específica dos autos, mas eu levei esta tese para ser debatida, para estabelecer um limite. Ou seja, nós vamos dar efetividade ao acesso à justiça de um lado, mas desde que não haja prejuízo ao outro princípio constitucional, que é o do contraditório para a defesa. Por isso é que estabelecemos essa tese. Na medida em que a empresa tem atividades em todo o Brasil, não haveria prejuízo se ela deslocasse um preposto para aquela audiência. Apenas a título de notícia, quando eu estive no Piauí, verifiquei uma determinada vara do interior, tinha um número muito grande de processos. E eu fiz a seguinte indagação: mas qual é a atividade econômica? Ministro, não tem atividade econômica. São piauienses que vão trabalhar em outros estados do Brasil, terminam as obras, eles voltam e ajuizam a reclamação ali no município. E a empresa, de modo geral, tem aceito esta opção e não declinam a competência. Então, são apenas esclarecimentos que eu queria trazer para enriquecer o debate. Então, vou voltar a tomar votos. Ministra Maria Helena, como vota? Penso que essa parte final do ministro Renato elucida ou aponta um caminho. Quer dizer, são os dois princípios da ampla defesa, contraditório, versus também acesso à justiça. E, no caso aqui, examinando no caso concreto, fazendo a ponderação dos valores em jogo. E fazendo essa ponderação no caso concreto,
Também considerando os argumentos muito pertinentes do ministro Douglas, quando fala que hoje nós temos uma outra realidade em relação ao cerceamento de defesa, ao contraditório, à possibilidade de se defender pelo PJE, que é uma realidade brasileira. E o prejuízo, de quem seria o prejuízo maior no ponto de vista, se o deslocamento do trabalhador lá da Bahia, que é recrutado, não sei de que forma, que vai trabalhar em Rondônia, ou que vai trabalhar do Piauí, do trabalhador do Piauí, que vai trabalhar em obras do Rio Grande do Sul. Então, nesta linha de raciocínio, e considerando que aqui não há prejuízo à defesa desta empresa, que com atividade em vários territórios do Estado, diferentemente da situação do município, que o ministro Renato traz, eu vou acompanhar, pedindo vênia ao relator, vou acompanhar a divergência. Perfeito. Ministro Levenhag. Senhor presidente, nós temos casos sui generis. Eu até me permitiria dizer, quando Sua Excelência disse que houve flexibilização da 83, não houve. Houve uma excepcionalidade em relação a uma decisão manifestamente teratológica, em que o regional houve condenação ao pagamento de fundo de garantia por todo o período de aposentadoria, quando a lei diz claramente que esse recolhimento se dá no serviço militar obrigatório e auxílio-doença. Nos deparamos com essa situação sui generis, em que a empresa arcaria com o pagamento do fundo de garantia, sabe-se lá por quanto tempo. E como a decisão nossa, do TST, já estava consolidada nesse sentido, penso que o Judiciário do Trabalho, se se ativesse a essa situação, ele propiciaria ao empregado um enriquecimento ilícito às custas da empresa. Aqui também estamos diante de uma situação muito sui generis, uma empresa com várias atividades ou atividades em todo o país, e temos dois valores fundamentais que devemos resolver pela preponderância de um e de outro, porque nenhum deles é absoluto, pelo critério da ponderação. E é nessa linha da ponderação do voto do ministro Renato, do voto da divergência do ministro Vieira de Mello e do ministro Douglas, eu peço vênia ao eminente ministro Bresciani, sempre muito culto, e Sua Excelência sabe da admiração que tenho pelos seus votos, pelo seu caráter, lhaneza, tratamento, mas nesse caso peço vênia para acompanhar a divergência. Ministro Renato, já sinalizou? Já, senhor presidente, já voltei praticamente. Né? Tá. Então acompanha a divergência. Ministro Emanuel já votou, ministro Vieira de Mello abriu a divergência. Eu vou pedir vênia à divergência e acompanhar o relator, fundamentalmente porque nós estamos aqui em questão de norma. A ministra Adelaide já havia votado, né? Pode ficar tranquilo, ministro Douglas, que foi seguido aqui todo o ritual litúrgico da nossa sessão. Então, o que me preocupa em matéria de competência territorial, exatamente essa ponderação foi feita pelo ministro Renato do acesso à justiça e ampla defesa. Quando nós temos que ponderar esses dois elementos, nós temos que ver a lei posta. A lei, ela não abre, no caso concreto, essa excepcionalidade. Nós estamos dando uma amplitude maior do que a lei permite. O ministro Bresciani diz: concordo que a Constituição permitiria, de lege ferenda. Eu colocaria uma outra questão também de lege ferenda para mostrar como a questão da competência territorial tem causado ônus seríssimos para empregadores, comprometendo um grande prejuízo à ampla defesa. Como eu tenho que estar continuamente tratando com parlamentares para conseguir o nosso orçamento restabelecido, volta e meia recebo reclamações.
E uma que me fez pensar que nós precisaríamos de alguma alteração legislativa foi o fato de um determinado parlamentar que teve a empregada, quando dispensou a empregada, tinha todos os documentos de que tinha pago tudo. A empregada voltou para o seu estado, Maranhão, e o que aconteceu? Entra com a reclamação no Maranhão, o juiz, quer dizer, se prorroga a competência se não houver a presença da pessoa, fez os cálculos se valia a pena, o advogado da parte da empregada disse assim, vamos fazer acordo pelo telefone? Não tenho, paguei tudo. Mas o senhor vai ter que vir aqui para dizer isso. Vai ter que pagar hotel, vai ter que pagar a viagem, vai ter que fazer tudo. Chegou à conclusão, pelo que estava sendo pedido, era melhor pagar do que ir lá e fazer todos os gastos. Ou seja, numa situação dessa, o simples fato de necessitar a presença para não se prorrogar a competência faz com que a ampla defesa realmente não seja, porque você vai lá, se defende, marcado para daqui a 1 ano nova audiência, daqui a 6 meses, vou ter que pagar mais uma viagem, mais estadia. Portanto, nesses casos, o que eu pensei em termos de lege ferenda? Naqueles casos que fossem contra legem, o próprio juiz já podia de ofício dizer, a competência não é minha, é de onde ela prestou, o empregado prestou serviço. Mas, volto a dizer, tudo isso aqui de lege ferenda. Então, como eu estou julgando este caso, levando em conta o ordenamento jurídico vigente, eu peço venha a divergência, acompanho o relator. E proclamo que, por maioria de votos, vencido o relator, o ministro Emanuel e o ministro Ives Ganda, se decidiu, nos termos da divergência, de acolher o conflito de competência para declarar competente para processar e julgar a ação à vara do trabalho de Ipiaú, Bahia. Então, fica como redator designado o ministro Vieira de Mello Filho, que foi quem abriu a divergência. E o ministro Abreciano junta voto vencido, eu vou aderir ao voto Sua Excelência. E eu junto voto convergente. E junta voto convergente o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Eu também adiro, senhor presidente, ao voto do ministro Bresciani. Ao voto do ministro Bresciani. Perfeito. Então, tem mais algum? Então, agradecendo a proteção de Deus e a participação de todos, declaro encerrada essa sessão e convido os ilustres pares para as sessões de hoje à tarde. Muito obrigado.